Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recadinho para você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do Grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. Fala pessoal, Dr. Sidney aqui para mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito é sempre levar para você informação boa e de qualidade em saúde. Você sabe que a internet infelizmente é recheada de fake news, de informações nem sempre corretas sobre saúde. E o nosso propósito é o contrário, levar para você informação boa. Então já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que nós possamos continuar levando para você esse propósito de levar informação boa. E como que o Pod Doutor faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Hoje temos essa dupla aqui, dois ortopedistas do Vita, do Grupo Fleury, Cristiano e Tácito. É uma honra tê-los aqui, Cristiano e Tácito. Muito obrigado por aceitar o desafio em dividir informação. Fiquem à vontade. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Tácito. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Isso aí. Então, nosso assunto hoje é artrose e prótese de quadril, tá? Então é um assunto que para quem está ouvindo, eventualmente não é uma coisa do dia a dia, né? É uma coisa já bastante mais específica, ter dores no quadril, artrose, que é uma doença que atinge, na verdade, de maneira... Com o passar da idade, quase todos nós seremos atingidos, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Cristiano. O que é artrose? Boa tarde. A artrose do quadril, assim como de qualquer outra articulação, nada mais é do que o desgaste da cartilagem. Quando essa cartilagem, por diversos motivos, ela pode ir se perdendo e aí você tem a perda da esfericidade e daquela congruência. E o paciente passa a ter dor e muita incapacidade. A cartilagem é onde a articulação se encontra com o osso, ali no caso. Então. A cartilagem é como se fosse uma cobertura que fica na superfície do osso e ela que dá a mobilidade. E aí ela não deixa encostar osso com osso. Que se encostar já complica. Já complica, já é um grau mais avançado. Tá, e essa cartilagem então é uma cartilagem super importante, que nós nascemos com ela saudável. E com o passar do tempo a gente pode ir perdendo essa capacidade. E isso, a artrose seria essa perda da capacidade da cartilagem. Sim, é a perda desse revestimento e consequentemente o paciente passa a ter diversas limitações de maneira aí gradativa, né? Tá, e Tácito, então, e com quem acontece isso? Quem mais são os maiores acometidos? Homens, mulheres, tem idade... Que tem criança, atletas, conta pra gente. Infelizmente, a cartilagem é uma célula que a gente não regenera mais. Então, a gente nasce com a cartilagem, mas uma vez ela gasta, a gente não tem como voltar para trás. A gente tem que preservar o que a gente tem. Então, assim, todos nós teremos artrose nas nossas articulações, porque é uma degeneração natural da idade. Mas algumas pessoas vão ter mais artrose do que outras. Isso vai depender de vários fatores, dependendo principalmente da anatomia, do peso da pessoa. Quanto mais carga em cima da articulação, mais desgaste ela vai ter. E, eventualmente, algumas modalidades esportivas, onde a gente tem mais torque na articulação, desde futebol, muito comum no tênis, muito comum no levantamento de peso olímpico, muito comum em esportes que chutam muito alto, né, pelo atrito entre o colo do fêmur e a cavidade onde a cabeça do fêmur articula na bacia, que chama acetábulo. Enfim, a gente majoritariamente vai tá presente nos pacientes mais idosos, nas pessoas mais idosas, mas também em esportes que exigem mais do quadril. Tá. E quando você tem, Cristiano, um paciente atleta, isso colabora, um paciente atleta de alta performance, de alto nível, que treina mais, que usa mais articulação, essa artrose, esse desgaste aparece mais cedo ou é o contrário? Fala isso aí pra gente. Dos esportes de rotação, como o Tácito falou, sim, essa artrose, a artrose ela é preponderante nesse grupo de atletas de alto rendimento, futebolistas, atletas de tênis, isso daí é mais comum você ver o desgaste precoce. Claro, não começa de uma hora para outra, é uma coisa progressiva, mas o paciente começa a ter sintomas aí desde cedo, pode apresentar. E quais são os sintomas?
paciente pode ter estalidos, ele pode ter dor. E Tudo no quadril. tudo na região aqui a dor do quadril geralmente é uma dor na virilha que o paciente sente. Pode também dar dor em outras regiões, na nádega. Mais na parte da frente, então. Mais na parte da frente da articulação. E esses sintomas são relacionados ao movimento, basicamente. Então, quando o paciente se queixa para entrar e sair do carro, dor para quando fica muito tempo sentado, dor também após a prática esportiva. Então, são vários fatores que o paciente conta para a gente que a gente vai percebendo essas alterações. E essa dor, ela, lógico, toda dor é limitante, né? Mas ela tem uma progressão, ela começa uma intensidade menor e vai piorando, ou é mais insidiosa, ou é mais aguda, quando a cartilagem ela é lesada. Isso aí é muito variável, né? Principalmente nas artroses mais relacionadas à idade, ela começa com uma dor na região da virilha, que vai irradiando para a região pode irradiar para a região da coxa, e progressivamente ela vai aumentando junto com a diminuição do movimento. E daí progressivamente o movimento principalmente de rotação do quadril, né, para cruzar a perna, para calçar a meia, né, para sair da cama, a pessoa em geral ela sente dor quando ela fica um tempo sentada e vai levantar, né? Eu costumo falar que funciona como se fosse uma roda denteada faltando um dente. Né? A pessoa tem a dor na hora que ela levanta e ela tem que esperar um tempo até que a cabeça do fêmur acomode novamente na articulação, e assim ela consegue andar com uma melhor proficiência. Né? E geralmente vai ser dos dois lados ou de um lado só? Quando a patologia vem do desgaste degenerativo pela idade, em geral ele acontece dos dois lados. Porém, como as pessoas em geral têm prevalências, né? Às vezes não só a questão de ser destro ou canhoto, mas em geral as pessoas elas têm uma perna de base, que é a perna que você dá o primeiro passo na escada, que é a perna que você faz mais força. A perna que você roda no esporte também. A perna que você roda mais no esporte, a perna que o lutador ele chuta mais alto, a perna que o lutador de jiu-jitsu faz mais força quando ele faz guarda. Enfim, em geral existe um lado que gasta mais, mas em geral tanto com relação à questão anatômica e quanto com relação à questão da idade, uma vez que você tem artrose num lado, você provavelmente vai ter artrose do outro lado também. E o atleta, essa dor, ela é impossível continuar treinando, continuar tendo alta performance. A gente lembra, por exemplo, do caso do Guga, né? Sim. E do Gustavo Kirten. E ele tem que imediatamente, porque como você falou, né? Vocês falaram, a cartilagem não regenera, né, Cristiano? Ela se perdeu, ali está encostando. Ainda não temos a solução para isso, mas... Infelizmente. Existem estudos, mas é muito embrionário ainda, é muito inicial. Sim, quem sabe um dia, entendo. Mas aí ele tem que tomar uma atitude, né? Não dá para essa dor, ela é incapacitante. E teoricamente, se ele perdeu ali, lesou a cartilagem, vai progredir. Tem muitos... Eu costumo falar que o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, ele não é saudável. Né? É excesso de carga, excesso de esforço em cima de articulações que vão gastar, definitivamente. Isso nós estamos falando do cara que vai para a Olimpíada, exato, do cara que compete em campeonatos todo dia, brasileiro, estadual, mundial, né? Não nós, réis mortais, né? A gente sempre fala aqui também. Tem o Varlindo aqui, né? Que eu tive aula com o Varlindo também, que o atleta de ponta é um ET, né? Ele é fora da realidade e o corpo dele parece que é uma máquina de trabalho e não tem limites, né? No caso do Gustavo Kirten, por exemplo, ele desenvolveu uma patologia que a gente estuda já há um bom tempo, né? Que é o impacto femoroacetabular. Algumas pessoas têm ou desenvolvem uma proeminência, como se fosse um calo ósseo na região da transição entre o colo do fêmur, que é o pescoço da cabeça do fêmur, e a cabeça do fêmur, né? Forma um calo nessa região, e essa calosidade ela começa a impactar no acetábulo, na região onde a cabeça do fêmur... Um calo no fêmur. Um calo no fêmur, exato. E isso vai gerando uma degeneração da articulação. No caso do tênis, né, o excesso de rotação, principalmente para os jogadores que batem muito, a gente fala open stance, que é com as pernas paralelas, eles têm que fazer muita rotação do tronco em cima do quadril para poder bater as bolas, principalmente as bolas mais baixas. E isso progressivamente vai formando cada vez maior essa calosidade, e essa calosidade vai impactando em cima da articulação. E o Guga tentou, antes de fazer a cirurgia de prótese, fazer outras cirurgias de artroscopia, né? Que inclusive
o Cristiano é uma das referências brasileiras aí nessa cirurgia. E não é só o esporte, às vezes a pessoa tem que ter a predisposição, né? Como o Tasso falou, esse calo se forma quando o atleta tem o esqueleto imaturo e naquela cartilagem submetida a muita carga, aquilo vira um calo, né? Mas também, a gente está falando aqui de atletas, mas a artrose do quadril pode acontecer também com outras patologias, né? Você tem as doenças da infância, você tem tipo epifisiolistese, PERTES, você pode ter também a osteonecrose, tem doenças reumatológicas também, então são várias doenças que podem atacar a cartilagem, trazendo a um resultado final que é a artrose. E se você for falar em relação à prevalência das artroses degenerativas e todas essas que você falou, a maioria é degenerativa ou não? A maioria ainda é degenerativa. Ainda é degenerativa, mas assim, se você olhar para trás, aí mais ou menos nos anos 90, a partir dos anos 90, né, que foi quando começou a ter um estímulo maior para que as pessoas começassem a fazer mais atividade física e às vezes com pouco conhecimento. E aí, assim, você começa a ter atletas amadores treinando de maneira extremamente agressiva, né? E aí a gente começou a ter uma prevalência maior de artrose em pessoas mais jovens, né? Então, assim, hoje eu tenho amigos, eu tô com 46 anos, eu tenho amigos que estudaram comigo no colégio e que eu já operei o quadril deles. Então, enfim, alguns jogadores de tênis, jogadores de jiu-jitsu. Porque sobrecarga bem maior. Exato. E aí acaba lesando antes essa cartilagem. Exato. Então o atleta, que a gente estava falando, não é saudável passar dos limites, né? Sim. Agora, por outro lado, a gente também já discutiu aqui várias vezes sobre isso, aí não sei se no caso da artrose de quadril faz sentido, mas o fortalecimento das outras musculaturas, de coxa, por exemplo, de core, de abdômen, de coluna, é fundamental para preservar o quadril. Ajuda. Ou eu tô falando bobagem? Ajuda tanto pro cara que é amador quanto pro atleta profissional. Se o cara não fortalece, ele nunca vai ser profissional. Essas coisas andam lado a lado. Mas para um paciente comum também é a base do tratamento, tanto se o cara vai operar ou não. Ele precisa ter um bom fortalecimento do core, dos abdutores, de toda a musculatura ao redor do quadril, né? Do envelope de partes moles ao redor do quadril. Essa questão da musculatura postural, ela é muito importante, né? Porque, assim, quanto mais peso, quanto mais força você tiver em volta da sua coluna, em volta do seu core, o core é o centro de gravidade do corpo, né? Que é essa região que fica em volta do umbigo, a região, a musculatura abdominal, a musculatura lombar. Quanto mais força você tem nessa musculatura, menos carga vai passar pela sua coluna e menos carga vai passar pelo seu quadril. Isso automaticamente. Ao mesmo tempo, quanto mais força também você tiver no quadril... inclusive, a gente costuma falar que eu prefiro um paciente que, às vezes, exagere um pouco mais do que o paciente que seja completamente sedentário, né? Porque depois que o paciente faz a cirurgia de prótese de quadril, que é uma coisa que a gente vai falar depois, existe a questão do desgaste da prótese, né? Então, assim, eu prefiro ter um paciente que, às vezes, extrapole um pouco mais do esforço físico, mas tenha um bom tônus muscular, do que o paciente que não faça nada, esse paciente ele vai descarregar mais peso em cima desse implante, né? Em cima da própria articulação antes de ficar doente, né? Exato. Então, toda essa musculatura aí como se segurasse para que a articulação não sofresse tanta carga, exatamente, tanto impacto. Muito bem. Então, vocês falaram da cartilagem que é lesada. E o tratamento... Vou perguntando que não é da minha área, então vocês precisam, né, me perdoar. É sempre cirúrgico? Não. Ou como é que funciona o começo de tudo isso lá no Vita? Porque o Vita também tem a parte de fisioterapia, né? Sim. Que aliás, uma parte fortíssima, extremamente importante, atende atletas de alto nível e atende também os réis mortais como nós que fazem promoção de saúde, né? Mas então me fala isso. Então, eu quero entender de verdade. Então, a cartilagem lá foi lesada. Como que se trata no começo? Como que funciona isso? Tem fisioterapia ou cirurgia? Você segue um protocolo, né? Claro, cada paciente é um paciente, mas você sempre começa com um tratamento conservador. Se for um paciente, uma senhora, por exemplo, você pede para ela fortalecer, você pede para ela fazer algumas atividades que ajudem ela a ganhar mais força e conseguir fazer as atividades do dia a dia. Se é um atleta, aí você tem que ver aonde que ele está errando. Às vezes o gesto esportivo não está adequado, você corrige essa parte também. Você também pode usar mão de artifícios como infiltração para alguns casos específicos. Isso ajuda muito, porque o paciente que tem dor, ele não consegue fortalecer direito, não consegue trabalhar a musculatura. Então, você pode usar uma medicação
por via oral, uma injeção, ou você pode até jogar um remédio dentro da articulação. Isso ajuda o paciente a tirar essa inibição artrogênica e conseguir fortalecer melhor. Entendi. E mesmo... A boa medicina, né, a medicina aplicada da maneira correta, quando você não tem uma indicação absoluta de operar, claro, né, você tem que partir sempre dos tratamentos menos invasivos para os mais invasivos. Sem dúvida. No Vita, a gente tem um protocolo de reabilitação desses pacientes que têm aquela artrose inicial, que começou a sentir aquela dor, mas ainda não está no ponto de ter um desgaste tão grave, uma limitação tão grave para indicar uma prótese de quadril. Esse processo, esse protocolo de reabilitação, ele foca nesse fortalecimento muscular da musculatura do core, que para absorver melhor os impactos, a musculatura em volta da articulação do quadril, e daí, enfim, eventualmente a gente pode lançar a mão de usar algum procedimento como infiltração ou terapia por onda de choque para conseguir diminuir a dor e assim proporcionar um fortalecimento mais adequado da articulação, da musculatura em volta da articulação, e assim a pessoa vai ter menos dor. E aí, assim, conforme a evolução natural da doença, a gente pode chegar na cirurgia. Mas, assim, eu ia falar core business, tá muito na moda. O principal foco do tratamento, ele tem que ser a pessoa conseguir conviver com essa dor. Até porque, às vezes, você vai pegar uma pessoa que não tem uma condição clínica de fazer a cirurgia. A pessoa, às vezes, tem um problema cardíaco, tem alguma questão relacionada à parte clínica dela, que ela não vai poder fazer a cirurgia. Então, assim, sempre do menos invasivo para o mais invasivo, e o fortalecimento muscular, mesmo antes da cirurgia, vai ajudar até o resultado a posteriori da cirurgia, definitivamente. E nesse fortalecimento, Cristiano, nessa questão da fisioterapia, a pessoa passa, você falou, conviver com a dor, ou a dor vai ser extinta, vai haver uma readaptação desse quadril, ela vai poder treinar? Ninguém gosta de ficar com dor, né? Exato. A gente busca sempre o paciente ficar bem, porque o paciente fica todo dia lembrando, o paciente que tem artrose, todo dia ele acorda, ou chega no final do dia ele sente a dor, né? Então o ideal é a gente ficar sem dor nenhuma, esse é o nosso objetivo. Mas tem pacientes que não, assim, eles têm dor com determinada atividade. Por exemplo, o cara tem 40 anos, joga tênis, joga futebol, ele para de jogar o tênis, vai fazer uma outra atividade, você muda um pouco. Tem pacientes o gesto muda o esporte e o cara se adapta àquilo e fica bem. E aí vai levando. Na verdade, como o Tássio falou, o ideal mesmo não é deixar a cirurgia para o último recurso. Mas claro, muito bem. Aí então vocês lá no Vita então fizeram diagnóstico. E aliás, falando em diagnóstico, né? Como é esse diagnóstico? Ele é clínico, né? Você, lógico, a clínica é sempre soberana. E o ortopedista lança a mão do que mais para poder chegar a um diagnóstico de artrose de quadril? A primeira coisa a gente faz o mais básico, que é o raio-x. A radiografia simples ela já traz bastante informação para a gente com relação ao desgaste das articulações. Mas hoje em dia, né, eu lembro que no passado, para você fazer uma ressonância magnética era uma coisa muito difícil, né? Lá no HC, sim, tinha que preencher um monte de papéis. Exato. Guia X, preencher as guias. Preencher as guias, cavar o exame na radiologia. Era loucura. Era sempre uma loucura, né? Hoje em dia, na verdade, a ressonância magnética é um exame que ele é muito mais à mão, né? A gente tem muito mais facilidade, tanto a quantidade de máquinas que hoje a gente tem aqui no Brasil e no Fleury, né? Quanto a qualidade das máquinas e a definição da máquina, né? Então, assim, existem casos que a gente olha o raio-x e fala assim, olha, essa artrose aqui me parece bem inicial. Mas olhando a ressonância magnética, daí a gente vê a cartilagem bem fininha, já vê derrame articular, derrame na articulação, um edema no osso, alguma fratura subcondral que a gente não consegue visualizar no raio-x. Então, hoje em dia, a ressonância magnética ajuda a gente muito no diagnóstico dessas artroses mais iniciais, que parecem mais iniciais, e a pessoa tem... Olha o paciente, ele tem muita dor, e você olha o raio-x, um raio-x relativamente inocente, e aí você olha a ressonância magnética e tem realmente uma artrose bem pronunciada. Assim. E é legal que você falou, porque a ressonância também na minha época, né? Você é mais novo que eu, mas imagina na minha época. O valor também era altíssimo. Hoje eu sei que não deve ser tão baixo, mas o acesso é bem melhor do que 20 anos atrás. Então, os convênios com certeza custeiam. No SUS também, a gente sempre fala aqui do SUS, né? Quem precisar no SUS também vai conseguir. Né? Claro que não tem a mesma hotelaria que nós temos nos privados, mas vai conseguir também. Muito bem, então a gente fez lá o diagnóstico, fez ressonância, exame físico, daquele cidadão comum, né? E descobriu
e encaminhou para fisioterapia e passou um tempo, vocês viram que não houve resultado, ele continua com dor, e realmente eu concordo, dor não dá para conviver com dor, né? Nenhum tipo de dor, é muito limitante. E aí a cirurgia é uma opção. Isso. E vocês são especialistas em cirurgia, em próteses de quadril. Vocês trouxeram até aí esses modelos, né? Conta aí pra gente, Cristiano, o que você trouxe aí? A gente trouxe alguns modelos aqui de prótese de quadril. A prótese de quadril é uma substituição da articulação, né? Uma prótese é quando você substitui a articulação nativa do paciente por um artefato metálico. Você tem os componentes da parte de cima, né? Que seria a cúpula estabular, isso aqui vai na parte da bacia. Então essa cúpula aqui vai na parte da bacia, ela geralmente é toda ranhurada para permitir o crescimento ósseo, né? E dentro dela vai uma camada de plástico. O plástico faz, às vezes, da cartilagem do paciente. Claro, você pode ter prótese sem cimento como essa, mas você pode ter uma prótese cimentada também, que eu vou mostrar depois, né? Então, mas hoje em dia... Essa é a prótese da cabeça. Essa é a parte da bacia, é a parte de cima. Que encosta na bacia. Que encosta na bacia. Como se fosse a cabeça do fêmur. Aí você tem a parte de baixo, que é a haste, que isso aqui vai dentro do fêmur. O fêmur é um osso oco, é como se fosse um cano. Então você prepara o fêmur e coloca isso aqui dentro do osso. Você pode ter uma prótese polida e lisa como essa aqui, que daí ela é cimentada, ou você pode ter uma prótese sem cimento, que o osso cresce dentro da prótese. Ele gruda na prótese, ou você tem uma osteointegração, né? Então, você tem aqui, essa seria a montagem final de uma prótese quadril. Ali, na verdade, é o acetábulo, então, né? Essa aqui é a parte acetabular, essa aqui é a parte femoral. Então, essa é uma montagem final de uma prótese de quadril que você tem aí. Isso aí fica lá dentro do quadril. Isso fica dentro do paciente. paciente. Aí depois disso entra a parte da reabilitação, que é a segunda parte do tratamento. Não é só você fazer a prótese, o paciente tem que reabilitar, né? A gente vai falar agora aqui um pouco também sobre os tipos de acesso de prótese. Isso daí é uma coisa que evoluiu bastante também. Existe basicamente 3 tipos de acesso para você fazer uma prótese de quadril. Cada um tem suas indicações e tem suas complicações inerentes, né? Hoje em dia tem técnicas que são mais modernas, inclusive tem o acesso anterior que nós fazemos, que é um acesso menos agressivo, tá? Para fazer a prótese de quadril. Mas não deixa de ser uma cirurgia de médio porte, grande porte? É uma cirurgia que fica ali entre o médio e o grande porte hoje em dia. A cirurgia do quadril, né? A prótese, a artroplastia de quadril, o nome técnico dela é artroplastia total do quadril, né? É uma cirurgia que ela foi desenvolvida desde 1900. Então, assim, por muito tempo se tentou interpor alguma coisa com essa falha de cartilagem, desde vidro, passando por várias acrílico, teflon, tudo foi tentado para colocar E qual que é o material dessas próteses que o Cristiano apresentou? Hoje em dia, o mais moderno que tem é a cabeça de cerâmica. Que é essa rosinha aqui. Exato, porque a cerâmica é um material extremamente duro, ou seja, dificilmente quebra, e é um material extremamente liso, tem um baixíssimo coeficiente de atrito. Porque, na verdade, é nesse ponto que a prótese gasta, né? Então, onde ela encosta. Aonde você vai ter a articulação da prótese. Porque a prótese ela é composta pelos componentes que vão junto ao osso, que são os componentes metálicos. Hoje em dia são basicamente de titânio. Esses componentes são revestidos com hidroxiapatita ou plasma, que estimulam o crescimento ósseo entre a prótese e o osso. Esse processo se chama osteointegração. Antigamente se usava cimento, na verdade até hoje se usa o cimento em alguns ossos de má qualidade. Quando a pessoa tem uma osteoporose muito severa, você pode indicar ainda a necessidade do uso do cimento. E aí a cabeça de cerâmica foi o que mudou principalmente a durabilidade da prótese. Então, qual é esse tempo de durabilidade? Hoje em dia a gente fala em mais de 20 anos, entre 20 e 25 anos mais ou menos de desgaste na superfície entre a cabeça da prótese e o liner, que é essa estrutura, que ela pode ser de polietileno ou também de cerâmica, né? Hoje em dia o que tem de mais moderno com relação à superfície articular é a cerâmica e o polietileno, inclusive, que é um plástico, ele evoluiu bastante. Né? Hoje em dia o que gastava antes é isso aqui. Exato. E esse plástico hoje em dia chama polietileno cross-linked, que ele tem uma malha que ajuda a esse plástico durar mais, né? Também embebido com vitamina E. Enfim, coisas que ajudam no processo de durabilidade desse implante para que ele dure cada vez mais tempo. Quando eu me formei, a gente tinha basicamente metal com polietileno. E daí a gente tinha uma durabilidade de 10, 12 anos no máximo desse implante. Quando você fala em durabilidade de 10 anos, aí tem que trocar. Aí você tem que trocar. Nova cirurgia, exatamente. E dependendo do que gasta, você pode trocar ou a parte de cima
ou a parte de baixo. Aí você pode, por exemplo, usar uma haste mais longa, como essa aqui, por exemplo. Você pode, que é uma haste que, em vez de fixar na parte proximal, na parte de cima, fixa na parte de baixo. São outras opções. E você estava falando também dos acessos, né? Do acesso da cirurgia. Sim. Houve também avanços. Os acessos são conhecidos faz tempo, né? Mas existem as escolas no mundo e tem os acessos que são mais predominantes, né? O acesso mais predominante atualmente é o posterior, que sempre foi o clássico, que você tem o acesso é pela musculatura aqui posterior, pelo glúteo máximo. Você vai nos rotadores ali, desinsere, só que você tem um risco de luxação um pouco aumentado, né? Esse seria um risco da via posterior. A via lateral, que é a via que eu aprendi, que nós aprendemos lá no HC, só que é uma via que você desinsere e reinsere a musculatura glútea. Então esse acesso, todos os pacientes ficam bem, no final, qualquer uma das 3 vias eles ficam bem, só que a via lateral demora um pouco mais para o paciente recuperar, porque tem que cicatrizar a musculatura. E tem a vantagem do acesso anterior, que você só afasta o músculo, você não tem que cortar o músculo nem nada disso, então o paciente recupera mais rápido, mas no final das contas todas as vias têm o mesmo resultado funcional. Mas por hoje em dia, que o paciente quer trabalho, o cara é executivo, o cara precisa viajar daqui 2 semanas, ou enfim, tem atividades que o cara precisa voltar a fazer rápido, um atleta, por exemplo, como o Andy Murray, que voltou a jogar, a via anterior é uma coisa interessante, que permite esse retorno mais precoce. Entendi. Para as atividades. E geralmente é bilateral, daí essa troca? É o que você estava falando, né? Depende muito de pessoa para pessoa, na verdade, né? Assim, a gente já operou a gente opera junto, né? E a gente já operou alguns pacientes dos 2 lados ao mesmo tempo, é possível. Na verdade, mesmo quando a cirurgia é feita pela via lateral ou mesmo por trás, também é possível de se fazer a cirurgia bilateral, mas o porte da cirurgia começa a aumentar e daí os riscos também começam a aumentar. A gente separa para operar os 2 lados ao mesmo tempo em pessoas que a gente vê uma necessidade absoluta de uma recuperação mais rápida, né? Eu tive um paciente que na fase do Covid ficou muito tempo entubado, ficou 2 anos sem trabalhar e aí, por causa do uso excessivo de cortisona, ele desenvolveu osteonecrose, que é uma das causas da osteonecrose, né? O tratamento com corticoides em doses altas. E aí, esse tratamento fez com que ele desenvolvesse uma osteonecrose dos 2 lados. E, enfim, com muita dificuldade de mobilidade, com muita dificuldade para andar. E daí a gente optou por operar ele dos 2 lados ao mesmo tempo. A facilidade quando a gente opera pela via anterior é que o paciente fica de barriga para cima o tempo inteiro. Então a gente tem acesso aos 2 lados ao mesmo tempo, né? Sem precisar pesar. Porque quando a gente opera a via lateral ou por trás, o paciente tem que ficar de lado para operar. Então, assim, ele teria que ficar apoiado em cima de uma articulação que ele acabou de operar. E isso pode ser um problema, né? Enfim, é uma das facilidades, mas é uma das vias para se fazer a via anterior, né? É um dos acessos. É um dos acessos aí mais modernos aí hoje em dia. E é o que a gente tem tido excelentes resultados. Legal. E o pós-operatório daí, Cristiano? Em quantos dias a pessoa pode voltar ao trabalho? E também os acessos, você falou, são cirurgias convencionais. A robótica ou vídeo Sim. não fazem parte ainda das próteses de quadril. A robótica está chegando. Está chegando também. E entra um pouco naquela parte dos exames. Você usa uma tomografia para mapear o quadril do paciente. Uhum. Isso é imputado num software. Certo. E aí você tem esse planejamento e o robô ele não faz a cirurgia, claro. Mas ele te ajuda no posicionamento tanto do componente do acetábulo quanto na parte femoral. Mas ainda muito também inicial e não tem estudos de longo prazo comprovando que o robô é superior a um cirurgião experiente, por exemplo. Claro, então, mas você estava falando... E o pós-operatório? Daí quantos dias ele pode voltar ao trabalho? Depende muito, né? Mas geralmente a gente libera o paciente, você opera ele às 7 da manhã, no final do dia ele já está andando, com 2 apoios e tal, e a recuperação é rápida. Geralmente ele volta a trabalhar com 2, 3 semanas, você pode liberar ele para o trabalho. Se o cara trabalha no escritório, de repente começa home office, e aí vai aos poucos voltando, né? Se é um atleta e tudo mais, aí tem que segurar um pouco mais para o cara voltar para a prática esportiva. Mas o atleta consegue voltar, então, Tácito, ele consegue voltar a ter alta performance? Porque a gente estava falando daquilo, né? O atleta, ele tem um mindset, assim, fora do comum, né? Se você falar para ele que não é para ele treinar, ele vai treinar escondido. Não, exato. Então... É claro que, como a gente falou, né, do excesso de esforço e do torque em cima da articulação, os esportes de impacto, eles gastam mais a prótese, é fato, né? Tanto que a gente tem atletas que voltaram a treinar em alto rendimento, o Andy Murray, né? Tem até um documentário dele, acho que na Netflix, se chama Racer Facing, né? Que foi um tipo de prótese que ele colocou.
Na verdade, o retorno a atividades que exigem demais do quadril, elas não são totalmente recomendáveis, tá? Porque isso vai aumentar as rotações em cima da prótese, isso vai fazer com que a prótese desgaste mais rápido. Uma vida útil bem menor. Exato. Então, assim, a nossa recomendação é que ele volte ao esporte, mas não volte profissional, assim. de maneira tão intensa. Mas vai conseguir jogar um futebolzinho? Não, joga futebol. Não dá pra jogar profissional. É tudo uma questão de alinhar com o paciente as expectativas do pós-operatório. O paciente vem perguntar isso pra gente, né? E você fala, o que eu recomendo aí, que eu acho que é meio que consenso, o paciente volta a praticar o que ele já fazia antes. Então, o cara já jogava um tênis. Pode voltar, começa com dupla, num saibro, coisa mais tranquila. Agora, o cara nunca joguei tênis, quero começar a jogar depois. Não dá. Aí o cara não tem aquela memória do gesto, então é mais perigoso. E realmente, se o cara já volta a treinar com muita intensidade, com impacto, a prótese gasta mais rápido. É que nem um pneu, enfim, gasta mais rápido. E você estava falando do Gustavo Kirten, ele colocou a prótese de quadril. Isso. Dos dois lados. Depois que ele terminou, da carreira, depois né? de ser campeão, né? Depois de aposentar. E ele acabou não conseguindo voltar. Não voltou. Na verdade, ele fez acho que 2 artroscopias, né? O que acontece é que na época que ele fez a artroscopia ainda era muito inicial, esse procedimento era muito pouco, não tinha tanta evolução nessa técnica. Mas a artroscopia para colocar a prótese ou não? Não, a artroscopia é um outro procedimento que a gente não falou coisa, aqui. né? Lembra daquela calosidade que eu falei? Sim. Então, para tratar a calosidade. Para raspar aquele osso ali. Exato. A artroscopia foi uma técnica desenvolvida por vídeo, né? Que você entra dentro da articulação do quadril, que é uma... veja bem, a artroscopia de quadril é uma cirurgia tecnicamente muito mais difícil do que a técnica para fazer uma artroscopia de joelho ou de ombro. Né? A articulação do quadril é uma articulação que tem uma musculatura muito forte em volta dela e tem um encaixe ósseo que é bem difícil de acessar a articulação. E assim, já mais ou menos há uns 25 anos, né, que a cirurgia vem sendo desenvolvida, né, que é a cirurgia preservadora do quadril, né, que a gente entra com uma câmera de vídeo dentro da articulação e faz a raspagem nessa calosidade para diminuir esse impacto dentro da articulação. Essa cirurgia, ela foi... O Guga, quando ele fez a primeira cirurgia dele, essa cirurgia estava bem no começo do desenvolvimento dela, né? Depois ele fez bastante fisioterapia, voltou a jogar, na verdade. Depois fez novamente a cirurgia, né? A artroscopia também. Então ele não chegou a colocar a prótese. Ele colocou no segundo momento, ele colocou. Depois que ele terminou, depois que ele parou de jogar, ele fez a cirurgia de artroplastia também. Tá. E em relação a homens e mulheres, a patologia é igual ou acomete mais algum dos sexos? Não, é relativamente parecido, mas acho que é mais mulher, na verdade. Eu tenho mais pacientes mulheres. Eu também, no consultório chega mais. E a idade? A idade também, claro, né? Se é degenerativa, são os mais... Acima dos 65 anos é mais prevalente também. Acima dos 65. E em relação à prótese, né? Tem uma idade máxima ou vai depender da condição clínica? Tudo depende da condição clínica, né? Então, assim, a gente já fez cirurgia com paciente com mais de 90 anos. Olha, né? Assim, legal. Claro que o risco ele vai aumentando exponencialmente, né? E, enfim, mas tem pacientes que eles chegam num grau de dor que o paciente fala, doutor, eu sei de todos os riscos, mas eu prefiro arriscar a ficar com essa dor. Sim, porque ele não está vivendo, né? Exato. Às vezes o cidadão tem a parte cardiovascular, respiratória excelente, renal... Aí passa por uma avaliação pré-operatória com um cardiologista, faz diversos exames cardiológicos, se for liberado, ou qualquer outra especialidade que tenha alguma doença associada, ele liberado. Mas vão ter os pacientes que a gente não vai operar mesmo, também, entendeu? O paciente, às vezes, mesmo uma patologia tão grave, é melhor ter dor do quadril do que... evoluir para um evento grave. Claro. Né? Sim. Então, assim, a gente também freia alguns pacientes, obviamente, né? Não é uma cirurgia que seja para todo mundo. Né? O paciente tem que ter uma condição clínica para poder tolerar a cirurgia. E independente disso também vai ser tentada a fisioterapia, Exato. Todos os outros recursos que vão, mesmo nos casos mais graves, ajudar um pouco, né? Pode Exatamente. não zerar a dor, mas a medicação, as infiltrações. A infiltração acaba também sendo bem importante, imagino, né? Porque... hoje em dia, com o surgimento das viscosupplementações, né, que é a infiltração com ácido hialurônico, que é uma substância viscosa, é um gel, na verdade, que você infiltra dentro da articulação do quadril do paciente, ele ajuda a diminuir a dor do paciente. Existe uma dúvida muito grande, porque, na verdade, assim, os estudos não mostraram que você consegue preservar a cartilagem com essa infiltração. É um conceito errado. Né? É só um alívio ali. Você tem um alívio da dor. Então, você consegue fazer com que a pessoa tenha menos dor com essa infiltração.
depois, para que até possa fazer um trabalho de fortalecimento muscular através da fisioterapia melhor, né? Mas enfim, é uma medicação, né? O ácido hialurônico, que surgiu para que a pessoa consiga ter menos dor sem necessariamente fazer uma cirurgia desse porte. E essa infiltração de ácido hialurônico você faz no consultório mesmo ou não? Pode ser feita tanto no consultório quanto no centro cirúrgico. Aí dá para fazer aquela guiada por ultrassom e consegue ter um risco bem baixo. Exato. Aqui assim, a articulação do quadril é uma articulação profunda. Claro. E as pessoas têm relações diferentes com as agulhas. Tem pessoas que odeiam agulhas que não conseguem nem ver e tem pessoas que toleram relativamente bem. Para pessoas que não toleram ver agulha, é melhor não falar do tamanho da agulha. Dormir é melhor. O quadril é profundo, né? Então... fazer dormindo é melhor, né? Enfim, então existe as duas possibilidades, né? Fazer tanto no centro cirúrgico quanto fazer no consultório. Mas como tudo em medicina, na verdade é um custo-benefício, né? A pessoa, para conseguir se livrar da dor, ela vai ter que encarar essa tecnologia, porque também é uma coisa nova, né? Antigamente se fazia às cegas, né? Eu acredito que devia ser muito mais complicado, demorado, menos efetivo, né? Você conseguindo... ter a certeza que você está lá dentro. Antigamente a gente tinha basicamente cortisona para infiltrar nas articulações, né? Que é condrotóxico em grandes quantidades. Que tem seus efeitos colaterais, né? O Ronaldo tá aí para falar pra gente que não é muito bom você ficar infiltrando muita cortisona e enfiando os seus tendões, né? Mas por quê? O que aconteceu com o Ronaldo? Conta aí pra gente. Não, porque as lesões de tendão dele, né? Elas estão relacionadas... Do joelho, exato. Elas estão relacionadas com algumas infiltrações. Com infiltração. É que ele também solicitou de maneira... Exagerada, né? Aliás, falando em Ronaldo, né? Que ele também acabou... o peso aumentou um pouquinho, isso tudo atrapalha também. Mas uma pessoa... como nós, que pratica exercício regularmente, que consegue manter uma disciplina de exercícios regular, tem menos chance de ter artrose de quadril também. Ou não dá para dizer isso? Não dá para dizer, mas eu acho que ajuda a pessoa a ter uma longevidade maior do quadril nativo. No mínimo ajuda no pós-operatório. E assim, né, é fato que a pessoa que é mais ativa fisicamente, ela tem menos dor. Tem pessoas que desenvolvem quadros de dor crônica até por uma questão de imobilidade, né? Então, o sedentarismo, ele é uma causa de dor, né? O sedentarismo, tratamento, por exemplo, de fibromialgia é basicamente a pessoa se mexer, né? Claro, você pode usar medicações para dor, né? Mas assim, o foco do tratamento é colocar a pessoa em movimento. A pessoa em movimento, ela fica menos depressiva, ela tem liberação de uma série de substâncias no corpo que faz com que você tenha uma melhora do seu ânimo, do seu humor, né? E isso também ajuda a diminuir a dor. Então, assim, a pessoa que é mais ativa fisicamente, ela tem menos dor. Mesmo que ela tenha artrose, ela vai ter menos dor. Ela vai ter menos dor e ela vai reabilitar, por exemplo, numa necessidade de cirurgia, ela vai reabilitar melhor também. A gente não trata o raio-x, né? Mas você pode pegar dois pacientes diferentes. Um com uma artrose terrível no raio-x, outro com uma artrose intermediária. Esse aqui, se o cara é ativo, às vezes o cara tem uma cabeça boa, enfim, não sente tanta dor e o cara vai convivendo com aquilo. Ao passo que a pessoa que às vezes é meio sedentária, tem às vezes alguns problemas psicológicos, às vezes a dor... Isso daí influencia também como a pessoa experimenta a dor, né? Então, isso é fundamental também. E fisiopatologicamente, assim, por que o sedentário teria menos dor? Porque usa menos articulação, lubrifica menos... Ele pode ter até mais dor, na verdade. Desculpa, mais dor, eu falei menos? Não, mais dor. Por que o sedentário desgasta mais? Porque acaba passando mais carga pela articulação, né? Ele tem menos força na musculatura postural. Então, quanto mais força você tiver para sustentar a sua postura... menos carga vai correr no seu eixo axial, né? Que passa pela sua coluna, é uma questão pela sua bacia. De mecânica. De estrutura, né? Para esse paciente, atividades do dia a dia sobrecarregam a articulação de uma maneira exagerada. Subir escada, entendeu? O cara vai fazer uma caminhada mais longa, o cara sente dor, porque ele não tem a musculatura adequada. E tem uma questão relacionada à saúde mental mesmo, né? Total. Quanto a pessoa mais ativa, ela tem menos problemas de saúde mental, né? Sim, sem dúvida. Isso aí independe da sua idade, independe do seu peso, do seu sexo. Faça exercício na melhor condição que você puder. Não seja sedentário. Sedentarismo é uma tragédia, né? Uma tragédia. Então a gente foi feito para se movimentar. E a gente sempre fala aqui, né? E isso não tem idade, não importa quando você vai começar. Eu tenho 60 anos, nunca me exercitei. Dá tempo ainda? Claro que dá. Claro que dá. Vai ser muito melhor do que você não fazer nada. Então o seu paciente sedentário, provavelmente o paciente de vocês sedentário deve evoluir muito pior. Sim. E assim, né? Eu costumo falar também que para quem é sedentário e tem muita dor, no começo vai doer mais. Às vezes a pessoa
Você fala depois da prótese. Não, depois que ela... Não, sem relação com a cirurgia. Na verdade, a pessoa que tem dor crônica e ela começa o tratamento com exercícios, né? No começo o exercício pode piorar a dor, né? Só que com o tempo, com o passar do tempo, essa dor ela vai diminuindo conforme ele vai se movimentando cada vez com mais frequência. Você tem que passar dessa fase inicial. Tem que passar tirar da inércia. Na inércia, né, assim, a pedra para se mover ela tá mais dura, claro. Né, as nossas juntas elas estão mais duras, e essa primeira fase ela é uma fase muito difícil, né, e muitas vezes convencer essa pessoa a se mexer é uma coisa muito importante. Só que assim, a gente tem que avisar que no começo pode piorar a dor. Essa pessoa vai ter que passar por isso, mas passando essa fase inicial de sair da inércia, ela vai conseguir com certeza se mexer mais. Se a gente olhar para a pandemia, por exemplo, muita gente ficou, por motivos óbvios, ficou muito tempo em casa. Então, assim, muitas pessoas diminuíram o simples fato de você levantar da cadeira, de você ir até o banco, ir até o mercado. Muitas pessoas diminuíram muito, perderam muita força, né, na musculatura que sustenta a postura. Essas pessoas, hoje, muitas delas têm dificuldades para se mexer, né? Enfim, a gente tem que ser ativo na questão de conversar com essas pessoas para que elas voltem a ter um movimento, né? E isso aí vai voltar, só que a longo prazo, eventualmente, né? No começo vai ser um pouco mais difícil. E em relação às coberturas dos planos no SUS, como funciona isso? Os planos, em geral, cobrem os custos com as próteses? Sim. Todos os planos, isso faz tudo parte do rol do ANS. O SUS também disponibiliza, claro, o SUS tem algumas críticas, claro, mas o SUS também disponibiliza as próteses para... Isso depende muito de qual SUS que é, se é estadual, se é federal, porque daí você vai ter as licitações, né? Mas o SUS sim pode ter prótese importada como essa aqui, mas também tem algumas próteses nacionais. Tá, e o Brasil também fabrica próteses, então, Tácito? O Brasil também fabrica próteses. De bom nível. De boa qualidade. Assim, obviamente que no SUS, a gente tem uma demanda muito grande de cirurgias. Claro, uma fila gigante. Exato. Então, a gente tem... também a pandemia ajudou a atrasar um pouco mais essas filas, né, de cirurgias de artroplastia. Mas, assim, a cirurgia ela faz parte do rol da ANS, né? Então, assim, e faz parte dos protocolos do SUS. Então, o SUS ele tem que prover essa cirurgia para o cidadão. Então, a gente tem a disponibilidade, claro, depende do porte do hospital, né? Nós dois já trabalhamos nos hospitais públicos, né? Então, enfim, já operamos muitos pacientes pelo SUS. E nós temos excelentes cirurgiões no SUS. A gente tem uma boa estrutura para operar. É que assim, como tudo do SUS, a gente tem uma demanda muito grande. E muitas vezes esse excesso de demanda faz com que a gente tenha uma demora para que essas pessoas consigam fazer a cirurgia. Mas no final das contas o SUS também vai ter seus probleminhas, mas vai entregar uma prótese bem colocada, uma boa prótese e tudo mais. Muito bem. Só uma coisa também, acho que devia falar isso no começo. Quando que a pessoa, o colega que está lá nos ouvindo, jovem, mulher, homem, quando que ele deve se preocupar com as questões da artrose do quadril? Porque assim, às vezes, né, a gente faz um exercício, uma luta, ou uma corrida, uma bike, tem uma dorzinha, mas quando que isso a gente deve acender um sinalzinho amarelo? Dor intensa na região da virilha. Essa é o principal sintoma da artrose de quadril. Mas quantos dias de dor? Sempre que a pessoa fizer um esforço físico maior, tanto de impacto quanto com relação ao movimento do quadril, se ela estiver sentindo toda vez que faz o exercício dói, e aí a dor começa a ficar mais frequente, mais intensa, aí definitivamente é hora de investigar isso aí. Essas dores que eu falei, então, que elas têm remissão. E uma dor que não tem remissão já é preocupante. E quanto mais cedo? Porque, em geral, o diagnóstico precoce, em tudo que a gente fala aqui, quase que tudo que a gente fala aqui, o diagnóstico precoce leva ao melhor prognóstico. Para o quadril também vale isso? Vale. Pacientes que têm antecedente familiar também de artrose na família, isso também a pessoa tem que ficar atenta, que ela pode vir a ter aí esse diagnóstico também no futuro. Então tem que se prevenir também isso daí com fortalecimento, com adequada aí prática dos exercícios e tudo mais. Tem determinadas atividades na academia que podem trazer essa dor também. Então, agachamentos muito a fundo, leg press inclinado, tem algumas manobras que trazem essa dor no quadril e é um sinal de alerta. Se o paciente tem dor com isso daí, é porque o problema vem do quadril.
Então, ele tem dor se ele tiver artrose, porque em geral não é para ter Às dor. vezes pode ser só uma lesão do labrum, que é uma estrutura que fica na borda da articulação. Tem outras estruturas dentro do quadril que doem também. Claro. Algumas tendinites também, né? Muitas vezes pode ser Aí uma é tendinite, mais... uma bursite trocantérica, Sim, né? claro. Alterações inflamações que também aparecem, enfim. Boa. Na verdade, todas essas dores, né? Elas têm que ser investigadas. Sem dúvida. Né, para que não se torne um problema crônico e comece Para tratar depois. a limitar também a vida da pessoa, a atividade física da pessoa, né? Tudo isso é importante que a gente faça um diagnóstico precoce para poder orientar tanto o exercício, às vezes tentar adaptar algum exercício para que a pessoa não force tanto a articulação, né? Quanto fazer alguns tipos de fortalecimentos, alongamentos específicos. Tá. Então, na verdade, o começo nem todas as dores vão ser artrose, muito pelo contrário, né? Tem bursites, tendinites, então o que vale, o que mais importante que a gente sempre fala aqui é investigar, dar valor para sua dor, se cuidar, né? Compartilhar, cuidar dos seus pares, se informar para poder ficar bem e ter qualidade de vida. Muito bem, senhores. Cristiano, deixa uma mensagem final pra gente aqui que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo, sobre todos esses assuntos que nós conversamos aqui. Acho que é um pouco do que a gente falou, né? Ninguém gosta de ter dor, então é importante você sempre se policiar, prestar atenção nas suas articulações, no quadril especificamente, que é o tema nosso aqui. Começou a ter dor, procure um médico especialista da área e trate para que você tenha uma melhor qualidade de vida e não deixe isso daí virar uma coisa crônica. Existe tratamento, as pessoas têm que continuar ativas, não tem porque a pessoa ficar parada com dor. Tem tratamento para todas as evoluções e estágios da artrose de quadril. Perfeito. Tácito, uma mensagem final sobre esse assunto? Sentiu dor, procure o médico. Né? Não vai ficar subjugando esse sintoma até que você chegue num ponto que você já tenha que fazer uma cirurgia de grande porte. Né? Procure um médico, procure se cuidar, né? Se alimente bem, procure manter o peso, procure se manter ativo fisicamente, né? Cuide da sua saúde mental também. Tudo isso é muito importante para que você tenha uma boa qualidade de vida. Sensacional. Cristiano, Tácito, do Vita, sorte de todos os pacientes que o tem como médico, que os tem como médico. Você que está aí, obrigado mais uma vez por nos assistir. Espalhe informação, compartilhe saúde. Pessoal do estúdio, obrigado. Até o próximo episódio.